Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 22/6, às 2h20 da tarde, um sábado, prestes a começar aí a 12ª rodada, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro Betano 2024. Desculpem por estar ausente esse tempo. Os últimos dias que eu tive para poder fazer a gravação dos vídeos, eu não estava me sentindo bem, não passei muito bem. Problema com dor de cabeça, problema com a pressão mais ou menos um pouco baixa, certo? E muitos jogos um em cima da outra, sem estar muito tempo, sem caber também na minha agenda. Sucessivas sucessões de atrasos, isso aconteceu, então vocês me perdoem. Não deu nenhum green absoluto que eu estava esperando para dar nessas rodadas. Também não deu nenhum red também absoluto, sempre foi muito parelho. A última rodada contando com algumas zebras que ninguém esperava, mas outros resultados bem por dentro. Tempestade, festival de futebol, é horário de manhã tocando com Eurocopa, o horário à tarde começando nesse final de semana também com Eurocopa, vem agora Campeonato Brasileiro, no final da noite tem Copa América e, meu amigo, eu posso lhe dizer uma coisa, a diferença de futebol da Europa para as Américas é grande demais, viu? Veio aparecer um empate em 0-0, se eu não me engano, ontem, já na segunda rodada. Ontem, o segundo jogo já da Copa América, um 0-0 entre Peru e Chile. Alguns lances do time do Peru tentando driblar. O cara foi tentar dar o drible, esqueceu a bola. Nem times como a Geórgia faz um tipo de erro desse. Mas vamos para o que interessa, que o nosso papo aqui é Brasileirão, então vamos rodar com Brasileirão. Hoje, tendo os 10 jogos completos, temos vários clássicos, clássicos carioca, clássico gaúcho. Tem o maior Z4 da história que a gente já viu. A gente tem um Z4 com Fluminense, Grêmio, Vasco e Coringão. O que não tá tão bom. Então vamos começar lá, que tudo pode acontecer nessa rodada. Se eu não me engano, é a metade de cima contra a metade de baixo. Então, se tudo der certo, tem muita mudança hoje ou a distância começa a aumentar. Então vamos começar com Criciúma e Botafogo. Criciúma veio com aquele jogo mais ou menos ali com o Atlético Goianiense. Se eu não me engano, conseguiu a vitória. Sim, se eu não me engano, conseguiu a vitória. E o Botafogo foi lá e conseguiu um empate em 1-1. Era para ser um confronto com o Botafogo completamente favorito, mas ainda teve um quesito aqui que o Botafogo não se saiu tão bem, certo? Então eu coloco um dupla fora em Criciúma e Botafogo. Massa? Então a gente tem um clássico no Sul. Grêmio Internacional. Internacional vindo de vitória em cima do Corinthians. E o Grêmio, se eu não me engano, vem de um empate. E a briga ali continua bem feia, mas tem alguns clássicos. No clássico internacional tá saindo melhor do que o Grêmio. E na tabela também. Então isso eu coloco um dupla fora do Internacional. Tá beleza, pessoal? Cuiabá e Atlético Goianiense. O Cuiabá, meu Deus do céu, deu uma bela ressuscitada. Passou algumas rodadas eu dizendo que ele estava brigando com o Vitória para ser o pior time. Agora nem na zona mais ele está. O Cuiabá está ali já em 13º com 10 pontos. Por incrível que pareça, pegando o Goianiense que está ali em 16º na boquinha da zona do rebaixamento. Mas a briga ali é meia grande. Como os dois estão nessa de subir... Por exemplo, o Cuiabá fez 10 pontos nos últimos 5 jogos, o Goianiense apenas 7. E fora isso, o que tem mais ali em condições para o Cuiabá é a colocação na tabela. Quanto a isso, o retrospecto do Cuiabá contra o Goianiense lá no estádio do Cuiabá é favorável ao Goianiense, quando ele tem 10 pontos. Não, erro. O Goianiense tem 10 pontos dos últimos 15 jogando fora de casa, enquanto o Cuiabá tem apenas 6 dos últimos 15 disputados dentro de casa. Então, como fica tudo muito igual, tudo muito parelho, eu coloco aí um empate sequinho entre os dois, tá certo? O próximo jogo vem Vasco e São Paulo. O Vasco na crise, São Paulo que perdeu para o Cuiabá, se eu não me engano, nas últimas rodadas. Então, Vasco e São Paulo eu coloco um dupla fora aí para o São Paulo, sendo que o São Paulo tem melhores quesitos do que o Vasco. O único quesito que ele tem negativo é no confronto, por incrível que pareça, em São Januário. O Vasco tem 10 pontos, enquanto o São Paulo tem apenas 4. O próximo jogo vem a ser Atlético Paranaense e Corinthians. O Corinthians ali já frequentando a zona do rebaixamento, enquanto o Paranaense está no G4.
com o quarto colocado com 18 pontos. O Corinthians, a única bondade que ele tem nisso é o confronto contra o Atlético Paranaense. Dos últimos 15 pontos disputados, o Corinthians tem 10 pontos, enquanto o Paranaense tem apenas 4. Ou seja, o Corinthians leva 3 vitórias e um empate, enquanto o Atlético Paranaense só tem uma vitória. Tanto no confronto um contra o outro, sendo em Itaquera ou na Arena da Baixada, na Liga Arena, quanto todos os jogos na Liga Arena, ou seja, o Corinthians tem a maioria da vitória. Mesmo assim, não é o possível para colocar o Corinthians como um resultado melhor do que talvez um empate se acontecer. Porque vem o Paranaense jogando pela tabela quarto com 18 pontos, o Corinthians é apenas 18º com 7. O Atlético Paranaense é primeiro colocado com 13 pontos, enquanto o Corinthians jogando fora de casa é apenas 17º com 1 ponto. Então eu coloco aí um dupla casa, tá certo? Próximo jogo, Bahia e Cruzeiro. Cruzeiro vem numa crescente, o Bahia também já está 2 jogos sem ganhar. Já caiu para quinto colocado, sendo que na última rodada estava brigando ali pela liderança com o Flamengo. Mas isso não tira o desânimo do tricolor de aço. E eu coloco aí o Bahia um dupla casa para ganhar do Cruzeiro, lá dentro da Arena Fonte Nova. Tá certo? Temos um clássico também, Fluminense e Flamengo de opostos. A primeira vez que vai o Fluminense como lanterna do Campeonato Brasileiro vai enfrentar um Flamengo como líder. O Flamengo vem ali jogando bem, vem fazendo sua parte, mesmo quando tem atuações não tão brilhantes, como foi o último jogo contra o Bahia, ele consegue trazer o resultado. E o Fluminense é brigando. Fernando Diniz tentando fazer o time jogar do jeito que jogava ano passado, mas que não está conseguindo. Porque as principais peças, que eram jogadores mais jovens, que jogavam por 1 ou 2 até de tanto que se esforçavam, infelizmente caíram. Estão machucados, então tá dando uma quedinha nisso e isso me coloca com um dupla fora. Eu acho que o Flamengo empata ou ganha esse jogo. Atlético Mineiro e Fortaleza. Atlético Mineiro vem de uma derrota aí acachapante, que foi lapada, que o Vitória deu nele. E vai pegar aí um Fortaleza que vai estar naquele... Não tá tão bom como era, mas também não tá tão ruim como foi no começo do ano passado. Mas a dificuldade ali é pouca. Mas mesmo assim eu coloco o Atlético Mineiro para ganhar esse jogo, uma dupla casa. Certo? O Atlético que conta com muito desfalques, mas que tenta se organizar. O jogo Palmeiras e Juventude. Palmeiras sempre ali do jeitinho dele, trabalhando, comendo pelas beiradas, pessoal falando pouco. Contratações muito poucas. Teve um imbróglio ali de Dudu. Se vai, não vai, fica, não fica. No final ele terminou ficando e saber como é que vai ficar. Se o técnico vai conseguir começar a usar ele, ou se Leila Pereira vai segurar a mão de ferro dela e dizer que ali só vai, que Dudu só joga em outro clube, que ele só vai terminar de cumprir o contrato como ela prometeu, certo? Levando isso em consideração, o Palmeiras me dá 8 motivos para ele ser o favorito da rodada. Palmeiras tem 13 pontos em 15 disputados, tem 10 pontos dos últimos 15 que jogou em casa, tem 10 pontos em vitórias, tem 10 pontos em jogos direto contra o Juventude, mudando apenas o mando, tem 8 pontos jogando no Palestra, jogando no Allianz Parque contra o Juventude, é terceiro com 20 pontos na tabela e é 11º com 7, enquanto o Juventude jogando fora de casa é apenas 16º com 2. Então isso coloca 8-0 pro Palmeiras. Eu coloco um casa favorito. Para finalizar a rodada, termina no domingo. Isso ajuda muito, porque aí quando for lá na terça-feira eu já gravo o vídeo novo, já bota reações, já bota o vídeo da rodada se tudo der certo. Tá certo? Bragantino e Vitória. Bragantino fazendo uma... Eu torço pro Corinthians, eu vou falar de campanha ruim como? Não tem condição de eu fazer. Então, Bragantino contra o Vitória, eu coloco que o Bragantino vem numa dupla casa, tá certo? Dupla casa do Bragantino, sendo que o único ponto que tem ali pro Vitória se acertar é a pontuação dos últimos 5 jogos, com o Bragantino fazendo apenas 7 pontos, enquanto o Vitória faz 8, tá certo? Então esses são os últimos jogos, então eu vou dar uma repassada aqui para vocês
E qualquer coisa vocês fazem, dá uma dividinha, divide o pulo como vocês bem preferirem, se os foras de um lado, empate do outro, casa do outro, tá certo? Então vamos lá fazer uma recapitulação. Criciúma e Botafogo, dupla fora. Grêmio e Internacional, dupla fora. Cuiabá e Atlético Goianiense, empate. Vasco e São Paulo, dupla fora. Paranaense e Corinthians, dupla casa. Bahia e Cruzeiro, dupla casa. Fluminense e Flamengo, dupla fora. Atlético Mineiro e Fortaleza, dupla casa. Palmeiras e Juventude, casa. Bragantino e Vitória, dupla casa. Então, pessoal, é isso. Curtam, compartilha, deixa algum comentário aí, segue, se inscreve no canal e valeu. Vou tentar deixar tudo organizado para quando for no mais tardar. Deixa eu contar, mais tardar da terça para quarta-feira tá atualizando, colocando vídeo novo tanto das reações quanto da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Valeu, pessoal, muito obrigado, ótimo final de semana e boa sorte. Valeu!